Olá, meu nome é Péricles Ariza, sou professor PSS da disciplina de Filosofia da Rede Estadual de Ensino do Paraná e a nossa aula de hoje será sobre filosofia política, mais especificamente sobre a política em Aristóteles. Esta é uma aula para os primeiros anos do novo ensino médio que estão na etapa do segundo trimestre. Então, quais são os objetivos da nossa aprendizagem aqui com a nossa aula de hoje? O primeiro é debater sobre a importância da prática política para a vida e sociedade, a partir de Aristóteles, e de sua concepção do homem enquanto um animal político. E o segundo objetivo é de conhecer e debater sobre as formas de poder ou governo existentes a partir das análises políticas de Aristóteles, problematizando ainda sobre os desvios da democracia. Aristóteles ele vai ser um crítico da democracia, assim como Platão e Sócrates, só que um pouco mais de simpatia pela democracia do que os seus antecessores. A gente vai procurar mostrar isso, problematizar aqui essas questões da forma de governo e do homem enquanto animal político, para que a gente possa fazer, então, ao final aqui da nossa aula, a nossa atividade. Bem, então aí nós temos uma capa da obra A Política de Aristóteles, que existem várias edições, e essa obra vai servir aí de referência para a nossa discussão aqui hoje, porque ela traz os conceitos chaves que a gente precisa saber aqui, Então, rapidamente aqui sobre esta figura chamada Aristóteles. Quem foi Aristóteles, Então, só para lembrar que Aristóteles ele foi discípulo do Platão, estudou lá na sua academia por 20 anos, vai ser professor também na academia. Mais tarde, Aristóteles se torna professor de Alexandre Magno, o famoso Alexandre o Grande, que vai abrir ali, então, o período chamado período helenístico, em que a cultura grega ela vai para fora do território grego, é levada por Alexandre, para fora do território grego, inclusive as ideias de Aristóteles. Então, o Aristóteles, na sua política, ele vai apresentar para a gente ali uma concepção do homem que é a seguinte. Para ele, o homem é, por natureza, um zoon politikon, ou seja, um animal político. Para o Aristóteles, é impossível que o homem seja autossuficiente fora da polis. Então, para o Aristóteles, o homem fora da polis, fora da cidade, é como uma mão fora do corpo. Para ele é impossível que ele consiga garantir a sua autopreservação e a sua sobrevivência. Por natureza, os homens, então, se associam a outros homens, a outros indivíduos, para garantir essa autossuficiência de maneira mais cômoda e segura. E ao fazer isso, então, os homens estabelecem acordos, leis, regras, e surgem, então, os governos. Então, para Aristóteles, existem formas boas de governo e formas ruins de governo. Quais são as formas boas de governo para Aristóteles? As formas boas de governo para Aristóteles são aquelas que visam o interesse de todos, ou seja, o bem comum. E, geralmente, essas formas boas de governo, também para Aristóteles, elas trazem como principal característica, a questão da razão, da virtude e da justiça como princípios norteadores desses governos. E existem as formas ruins, desviadas, corrompidas, segundo Aristóteles, que não se baseiam na razão, nem na virtude, nem na justiça, mas nas paixões, nos vícios e na força. E elas são ruins, são desviadas, porque não visam, segundo Aristóteles, o interesse de todos, o bem comum, mas na verdade apenas o interesse particular, privado e egoísta. Então, o Aristóteles, diferente do Platão, que tenta idealizar uma sociedade perfeita, o Aristóteles vai analisar a sociedade do seu tempo e as várias cidades-estados que existiam na sua época, Então, na política do Aristóteles, a gente encontra ali uma análise de mais de 150 constituições
das mais variadas cidades-estados da Grécia Antiga, e que o Aristóteles vê ali que algumas cidades, estados possuem governos bons, outros ruins, e em resumo ele chega à seguinte conclusão: existem três formas boas de governo e as suas respectivas degenerações ou desvios. Quais são as formas boas de governo por Aristóteles? Ele diz que é a monarquia, né, que é o governo de um visando o interesse de todos, a aristocracia, que seria um governo de poucos, também visando o interesse de todos e o bem comum, e a república, né, ou o governo constitucional, Aristóteles também usa esse termo para se referir à república, é um governo, então, de todos, visando o interesse de todos, onde todos fazem as leis, né? E temos também as formas degeneradas destas formas boas de governo, né? No caso da monarquia, quando um governa, o rei governa não visando o interesse de todos, mas o seu interesse próprio, né, o seu interesse individual, ele deixa de ser rei e passa a ser um tirano. E aí nós temos então o governo que Aristóteles chama de tirania. A aristocracia, quando governam, não visando o interesse de todos, mas apenas o interesse destes poucos, né? O interesse egoísta em particular destes poucos. A aristocracia se degenera em oligarquia. E o Aristóteles também chega a dizer que a oligarquia é o governo dos ricos. Os ricos formam minoria na maioria das cidades. E a república, quando ela se desvia, se corrompe, ela se transforma em democracia, que seria, então, não um governo de todos, mas um governo da maioria. A maioria não são todos, né? E o Aristóteles vai constatar que a maioria das cidades são os pobres. Então, a democracia é um governo dos pobres, é um governo da plebe, né? Por isso que demo significa povo, cracia governo, governo do povo, governo da plebe, governo popular. Bem, então veja que o Aristóteles coloca aqui a democracia como um governo corrompido, né? Então vamos problematizar mais um pouco essa questão. Então vamos ver o que Aristóteles diz mais um pouquinho sobre as formas desviadas de governo, tá? Então ele diz lá na sua Ética Nicômaco, que é outra obra do Aristóteles e que traz algumas reflexões políticas, ele diz lá que o tirano ele cuida apenas do bem próprio. E é evidente ser esta, segundo Aristóteles, a pior forma de desvio, pois o contrário do que é a melhor é a pior. Então Aristóteles deixa subentender aqui que a melhor forma seria a monarquia, né? Talvez para agradar lá o Alexandre o Grande, que se encontrava na condição de imperador, né, o seu discípulo, mas ao mesmo tempo ele alerta que o desvio dessa forma de governo, o desvio da melhor forma de governo que seria a monarquia, também seria pior, que seria a tirania. A aristocracia, diz Aristóteles, degenera em oligarquia, pela maldade dos governantes que distribuem sem equidade os bens da cidade, né? Sem igualdade, né? A divisão dos bens da cidade. E todas ou a maior parte das coisas boas eles destinam a si mesmos. E as magistraturas, né, os cargos públicos, ficam sempre nas mãos das mesmas pessoas. E o Aristóteles ainda diz que nesse governo da oligarquia privilegia-se acima de tudo a riqueza. Então, na oligarquia, somente os ricos governam e os pobres ficam de fora do governo. E a democracia, então veja lá, preste atenção aqui na crítica de Aristóteles à democracia. Ele vai dizer, a democracia é a menos má das três espécies de perversão, pois no seu caso a forma de constituição apresenta apenas um ligeiro desvio. Então vejam só que o Aristóteles, apesar de criticar a democracia, ele diz, em termos realistas, né, que de todas as formas que existem, quando há alguma corrupção, a democracia seria a menos ruim das formas de governo. Então, para Aristóteles, a democracia não é a melhor das formas de governo, como muitos acreditavam na época e muitos acreditam hoje, mas ela é a menos ruim de todas as que existem. Esta é a crítica de Aristóteles. Agora vamos então para a nossa atividade, que, né,
será um questionário constituído aí por 3 questões para serem discutidas e respondidas em grupo. Então agora vocês estudantes vão se reunir aí no grupo de até 5 pessoas ou 6, né? E vão debater e discutir 3 questões. A primeira questão, então, é, na opinião da maioria do grupo. Nós vamos deixar aqui a tabela com as formas de governo que a gente acabou de ver, né? E aí o grupo vai olhar para essa tabela enquanto discute e toma a sua decisão. Então a primeira questão é a seguinte: na opinião da maioria do grupo, qual seria a melhor forma de governo? E ainda, qual o grupo considera ser a pior das formas de governo? E aí o grupo justifica a sua resposta. A questão 2, então, é o seguinte: o grupo, ao decidir sobre a melhor forma de governo, aprovou por unanimidade a sua posição ou houve alguém que defendeu alguma posição contrária à da maioria? Em caso de votação não unânime, com posições contrárias, descrever qual que é a contrariedade e o resultado da votação. Então, por exemplo, temos lá aqui 4 votos para a República, 1 voto para a oligarquia. E a última questão, então, questão 3, é, segundo Aristóteles, ainda é possível a existência de formas mistas de governo. Na opinião do grupo, ou da maioria do grupo, qual combinação de forma de governo poderia resultar em uma boa forma de governo? Né? Então o grupo escreve aí e justifica a sua resposta. Ao finalizar as respostas das questões, o grupo vai escolher um representante para apresentá-las a toda a turma, justificando e defendendo as posições do grupo, e ao final da defesa, então, devem entregar o questionário com as posições por escrito do grupo ao professor. Bem, esta seria a nossa aula e a nossa atividade sobre filosofia política em Aristóteles, e eu agradeço a atenção de todos. Até a próxima.